Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Fernando Manciadilla, sou consultor de visto e nós estamos a fazer uma série de vídeos onde estamos a falar sobre o processo de solicitação do visto DV. O sorteio DV acontece todos os anos e nós estamos a fazer uma série para ensinar, explicar às pessoas como é que esse processo funciona. E no vídeo passado nós falamos um pouquinho sobre o sorteio, os benefícios desse visto, a história, como é que esse sorteio começou, e nesse vídeo nós vamos falar como saber se foi selecionado num sorteio. Vamos também trazer algumas estatísticas, que é para nós fazer algumas comparações sobre o número de pessoas que são selecionadas em cada ano e o número de aprovação e negação. Então, vem conosco. Para saber os resultados da DV é muito simples. Quando você faz a inscrição no sorteio, você recebe uma ficha que confirma que você está inscrito no sorteio. E é com essa ficha que você vai usar os dados que estão na ficha para saber se você foi selecionado ou não. E essa seleção, esse resultado, você sabe através do site onde se faz a inscrição. O mesmo site onde fez a inscrição é o mesmo site que você vai saber se foi selecionado ou não. Não será enviado nenhum e-mail, aquelas pessoas que cadastraram e-mail no processo da inscrição, não vai se mandar nenhum e-mail, e é muito comum as pessoas receberem e-mails dizendo que foram selecionadas no processo da DV. Normalmente esses e-mails são de burla. E para saber oficialmente se você foi selecionado ou não, você precisa entrar no mesmo site de inscrição, usar as credenciais que estão na ficha de confirmação e saber como você foi, ou se você foi selecionado ou não. E nós vamos dar aqui o passo a passo de como fazer essa pesquisa, como saber se foi selecionado ou não. Então, através da tela do computador, nós vamos explicar tudo e você vai estar a par. Vem conosco. Nós podemos ver a ficha de confirmação, aquele documento que você recebe depois de fazer a inscrição. E inicialmente você vai ver o teu sobrenome, o último nome que está antes da vírgula, o número do processo, que normalmente começa com o ano fiscal que você participou. Esse aqui é o 2024, esse é para o ano fiscal 2024, uma ficha que eu tive no ano que eu participei, veio o ano de nascimento, e são essas as credenciais que você vai utilizar para saber se foi selecionado ou não. Agora, se verem a estrutura dessa folha, pode estar diferente daquela que você tem, é normal, tudo depende da forma como você vai fazer o download desse documento. No site oficial, quando você vai baixar esse documento, se você baixar pelo Chrome, usar o aplicativo para fazer o download, vai aparecer assim. Mas se você clicar em imprimir aqui, você vai receber a ficha desse jeito. Tanto uma, tanto outra está certo. Algumas pessoas às vezes ficam preocupadas porque a ficha está diferente dos outros. Então, tanto de um jeito quanto do outro jeito, a ficha é a mesma. As informações importantes são o teu sobrenome, o teu número de processo e o ano de nascimento. E o site para fazer a consulta é o mesmo site para fazer a inscrição. Como podem ver aqui na barra de pesquisa, tem o dvprogram.state.gov. É o site oficial para fazer a inscrição e para saber se foi selecionado ou não. Se você escrever isso, logo vai entrar nessa página. A página é em inglês, mas fazendo a tradução para melhor compreensão. Depois disso, você vai usar os dados, que você só vai avançar. Mas antes disso eu quero explicar como recuperar a ficha de confirmação. Se você perdeu a ficha de confirmação, você vai vir nesta parte aqui e vai clicar que perdeu a ficha de confirmação. Para aqueles que participaram do ano fiscal 2026, vão ver aqui 2026, isso só vai estar disponível no dia 3 de maio. Se você fazer agora, você que participou no ano passado para o ano fiscal 2026 e não tens ou perdeste a ficha de confirmação, espera dia 3 de maio para fazer essa recuperação. Você vai clicar no ano 2026, vai colocar o teu sobrenome, o primeiro nome e o nome do meio.
tal igual você fez quando fez a inscrição. Do jeito que você fez quando fez a inscrição, é o mesmo jeito que você vai colocar aqui a informação. Vai meter o mês, o dia e o ano de nascimento e vai cadastrar o e-mail que você usou na inscrição. O e-mail que você usou quando fez a inscrição, vai colocar e vai meter esses caracteres para recuperar a ficha. Colocou os caracteres, clicar aqui em enviar e vai aparecer os dados. Não vai vir mais a ficha conforme eu mostrei inicialmente, aquelas duas fichas. Vai vir o número de confirmação, você vai ter que copiar o número, colocar numa folha ou copiar mesmo a partir daqui e pesquisar e saber se foi selecionado ou não. Então, essa é a forma para saber. Agora, para saber se foi selecionado, inicialmente você vai colocar nesse espaço o número de confirmação. Eu vou meter aqui um número qualquer de alguém. Colocou esse estado, você vai usar o código, vai colocar o código e vai clicar em enviar. Feito isso, se você foi selecionado, essa será a imagem que vai aparecer. Vai ver essa imagem com a informação que este é o aviso oficial. Inicialmente não é esse aqui a pessoa já tem data de entrevista. Quando vem data de entrevista normalmente muda, mas vem aqui dia 3 de maio de 2000, o ano que o resultado sai. E a informação que vem aqui é que você foi selecionado para o ano fiscal, isso, aquilo, outro, e vocês vão poder ver isso. Então, essa aqui é a ficha de alguém que foi selecionado e acho que os dados já devem já estar aqui apagados para não expor a informação desta pessoa. E para saber do case number fica mais abaixo. Você descer um pouco para baixo, vai encontrar o número de caso. Você vai saber se o teu número é pequeno ou se o teu número é muito alto. Mas apesar de ser alto, também há chances de entrevista. Tem anos fiscais que os números altos também são chamados para a entrevista. Então é só ter sorte e orar bastante para que as entrevistas na embaixada sejam céleres e possam lhe chamar para a entrevista. Agora, se você consultou e a informação que vê é essa, quer dizer que você não foi selecionado. Com base nas informações fornecidas, a entrada não foi selecionada. Você colocou os seus dados, pesquisou, em vez de ver aquela imagem inicial, vier essa imagem, quer dizer que você não foi selecionado. Fazer aqui é concorrer novamente para as próximas oportunidades. E agora nós vamos falar de algumas estatísticas para ter noção de número de pessoas que são selecionadas em Angola, o número de pessoas que são aprovados vistos e o número de pessoas que são negados vistos. Eu vou partilhar esses dados que é para vocês terem uma noção do número de pessoas que são selecionadas no país e o número de pessoas que dão continuidade do processo com êxito, tendo o visto. Porque eu tenho dito sempre, ser selecionado nesse sorteio não é fácil. A percentagem de ser selecionado gira de 0,5 a 2% de chances de ser selecionado. E uma vez sendo selecionado, você tem que fazer os possíveis, tem que levar tudo muito a sério para ter chances de ter o visto aprovado. E nós vamos ver que muitas das pessoas que são aprovadas não têm êxito para receber o visto, muitos por causa do número ser muito alto, outros por causa da desorganização do processo, o mau preenchimento do formulário e os vistos são negados. Nós vamos partilhar aqui dados de pessoas que têm os vistos negados e aprovados, só para ter uma noção e se preparar melhor para não cair no mesmo erro dessas pessoas. Uma outra coisa que eu gostaria de partilhar aqui, quando nós participamos no sorteio da DV, nós participamos num determinado ano para um determinado ano fiscal. Por exemplo, as pessoas que participaram no ano fiscal 2026 participaram no ano 2024, quer dizer, as pessoas se inscreveram de outubro a novembro de 2024, o resultado vai sair dia 3 de maio de 2025, mas
para o ano fiscal 2026. Quem recebeu a ficha de confirmação viu que o número de confirmação começa com 2026, que é o ano 2026. O ano fiscal começa de outubro de um ano e termina setembro do outro ano. Quer dizer, uma vez sendo selecionado no dia 3 de maio, você vai esperar até dia 1 de outubro para o ano fiscal começar, e dependendo do teu case number, você vai poder ser chamado tanto no primeiro mês ou no decorrer dos meses até setembro. Não pode passar de setembro do próximo ano. Nós estamos em 2025, o ano fiscal vai começar em outubro, e setembro de 2026 o ano fiscal termina. As pessoas que vão participar esse ano de 2025 vão participar para o ano fiscal 2027, vão fazer a inscrição de outubro a novembro de 2025, o resultado vai sair 2026 em maio, para viajar só no ano fiscal 2027. O ano fiscal 2027 vai começar outubro de 2026 e termina setembro de 2027. E sobre o case number, o case number é um número atribuído a todos os vencedores. Quando você vence, você vai receber um número que é o case number. E é com esse número que as pessoas serão chamadas para uma entrevista na embaixada. E essa chamada é feita de ordem crescente. Quanto menor for o teu número, mais cedo será chamado para a entrevista. Quanto maior for o teu número, mais tarde será chamado para a entrevista. E o número de visto atribuído por ano são 55 mil, mas são chamados, ou são mais pessoas que vencem no sorteio. Tem anos que passa de 109 e por aí, 109 mil pessoas e por aí fora. E só 55 mil vistos estão atribuídos. Até nós vamos mostrar também aqui essa informação, que nos últimos anos são reduzidos alguns vistos para dar para um outro programa, e nem sempre nós atingimos os 55 mil. E todos esses números aqui vão refletir com o case number. Se o teu case number for muito alto, as chances de ser chamado para uma entrevista é menor. E o número, o case number é número de caso, né, em português. E se o teu número for muito menor, as chances de ser chamado mais cedo também são maiores. E embora que depende muito do KCC, que é o Centro Consular de Kentucky, eles é que gerem todo esse processo de inscrição, aprovação, e quando você preenche o DS, tudo fica nesse departamento que gera o sorteio DV, e depois quando eles dão um número de corte, que nós aqui também no canal temos atualizado todos os meses, o Visa Bullet, você vai ver que cada mês, na segunda semana do mês, é anunciado os números que vão ser entrevistados na Embaixada Americana. Quer dizer, dá-se um número de corte, todos aqueles que estão abaixo daquele número serão chamados para a entrevista na Embaixada. Claro, se você preencheu já o DS, enviou o DS e estiver a esperar. Se você não deu continuidade de nada, não preencheu nenhum formulário de solicitação de visto, você não terá agendada a entrevista. Então precisa primeiro preencher o DS e esperar que seja agendada a entrevista. Então, para melhor compreensão, nós vamos agora na tela do computador, que é para vocês verem nos dados oficiais como é que isso funciona. Nós vamos agora fazer uma pesquisa para saber sobre a estatística de pessoas aprovadas em cada ano fiscal, número de participantes e número de aprovados. Então, eu sempre aconselho a visitarem os sites oficiais para não pegar dados duvidosos. Então, aqui no site do governo americano, você pode pesquisar aqui e ter mais informações daquilo que nós vamos partilhar aqui agora. Resultados da Loteria de Visto de Diversidade 2025. Esse aqui é para aquelas pessoas que participaram no ano fiscal 2023. O resultado saiu em maio de 2024 e o ano fiscal é 2025. Até o momento é o ano fiscal que está a decorrer. Se nós vermos aqui vocês podem ler para saber o que é que tem, muita informação, daquilo que nós já falamos aqui até no primeiro vídeo. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que aproximadamente 131.060 candidatos potencial, ou seja, selecionados, e seus cônjuges filhos foram registrados, podem confirmar a sua seleção e podem ser elegíveis para fazer uma solicitação de visto de imigrante.
Esse aqui é o número de pessoas que poderão ser ou foram aprovados para esse ano fiscal. Mas aqui um pouco mais abaixo vamos ver. Os participantes registrados no programa DV 2025 foram selecionados aleatoriamente entre 19.927.656 inscrições qualificadas recebidas durante o período de inscrição de 35 dias, que decorreu no meio-dia do horário de verão leste na quarta-feira do dia 4 de outubro de 2023 até o meio-dia do horário padrão do leste na terça-feira, 7 de novembro de 2023. Essa aqui é a primeira informação. O número de pessoas que participaram são 19 mil. Imagina que no mundo todo são dados 55 mil vistos. E esses 55 mil vistos estão a concorrer 19.927.656 mil pessoas. Então é um número muito alto de candidatos que estão a concorrer para um número muito pequeno de vagas. Mas apesar disso, nós já vencemos uma vez nós concorremos para um único óvulo e eram milhares de espermatozoides que correram atrás e nós fomos vencedores. E também nada nos impede de vencermos nesse processo, apesar do número muito alto de inscrições. Nós sabemos que muita gente são selecionados. Descendo um pouquinho mais aqui, eu disse que são dados 55 mil vistos, mas infelizmente esse número foi reduzido e alguns anos são reduzidos porque são atribuídos a um outro programa. Se vê aqui, o Nicaraguan and Central American Refugees, que é o NACARA, aprovado pelo Congresso em novembro de 1997, estipulou que até 5 mil dos 55 mil vistos de diversidade alocados anualmente sejam disponibilizados para uso sob o programa NACARA. Quer dizer, dos 55 mil vistos que são dados para DV, são descontados lá 5 mil para este programa NACARA. Isso desde 1997. Nem sempre que o ano fiscal termina com os 55 mil vistos dados para DV, outros são dados para este programa. Isso resultará na redução do limite anual de DV 2025 para aproximadamente 54.885. Além disso, já descontaram? Vão descontar mais. A secção 5.104 do National Defense Authorization, eu não sou muito bom em inglês, pai. Para o ano fiscal de 2024, alterou as disposições do NACARA sobre o programa de diversidade Visa, de forma que o número de vistos disponibilizados sobre o NDA também será reduzido dos 55 mil vistos, ou 55 mil DVs, alocados anualmente. Isso resultará em uma redução adicional do limite anual de DV 2025 para aproximadamente 51.350 vistos. Quer dizer, estamos a concorrer apenas para 51.350. Se a pessoa, até aquelas pessoas que têm o case number acima dos 50 mil também ainda correm risco, mas nada impede. Tem pessoas que com um número muito mais alto que também são chamados para a entrevista. Então, no caso de Angola, foram selecionados para o ano fiscal 2025 738 pessoas. Essas são as pessoas que foram selecionadas e aguardam para uma entrevista. E eu tenho aqui também os dados do ano fiscal 2023. Ano fiscal 2023, deixa eu ver um pouquinho mais abaixo. O resultado da Loteria de Vistos de Diversidade 2024, esse aqui é quem participou no ano fiscal 2024. Eu falei 2023, mas é 2024. As pessoas participaram em 2022, o resultado será em 2023 para o ano fiscal 2024. Vamos ver o número de participantes.
Os participantes registrados no programa DV 2024 foram selecionados aleatoriamente entre 22.185.619 inscrições qualificadas recebidas durante o período de inscrição de 35 dias, que ocorreu de outubro a novembro e por aí fora. E vê que, em comparação com o ano fiscal 2025, esse número baixou. Nós vimos que lá estava apenas em 19 milhões. O número de participantes do ano passado reduziu porque acredito eu que muita gente ficaram triste com a negação, né? Quando se inscreveram, não foram aprovados, muita gente ficou triste e não deram continuidade. Isso não é só aqui em Angola, mas são resultados do mundo inteiro, infelizmente. E no caso de Angola, o número de aprovados foram de 582, o número de pessoas que foram aprovados nesse processo de DV. Eu tenho mais aqui alguma informação, também é um documento oficial, e ele faz referência de 2014 a 2023, o número de pessoas que foram aprovados o visto. Aqui não é pessoas que foram selecionadas, mas pessoas que o visto foi aprovado, de 2014 a 2023. E no nosso caso da Angola, que está aqui na segunda linha, nós conseguimos ver que em 2014 foram aprovados apenas 10 vistos, 2015 8 vistos, 2016 37 vistos, 2017 12 vistos, 2018 20 vistos, 2019 60 vistos, 2020 por causa da Covid 9 vistos e 2021 17 vistos, 2022 o ano que eu tive mais visto aprovado, tivemos 293, olham a diferença, nós saímos de 60 de 2019, que era o mais alto, até 293, porque a partir dessa fase muito começou a se falar sobre a DV, nós implementamos uma política de publicidade sobre a DV, porque até então aqui não era muito conhecido, pouca gente sabia sobre a DV, até hoje muita gente duvida da existência ou da seriedade desse sorteio, e o número de selecionados é ainda pequeno, tanto de inscrições, tanto de selecionados ainda é pequeno. E vamos fazer uma comparação com o Congo Democrático. Se vocês descerem um pouquinho aqui, vão ver que o Congo Democrático, desde 2014, tem números muito altos de vistos aprovados. Aqui não estamos a falar sobre seleção. Este dado, essa estatística, é de pessoas que têm o visto aprovado, ou os números de vistos aprovados. Em 2014 foram 2.442 vistos aprovados, 2015 na mesma ordem, 2.000, sempre estiveram em 2.000, em 2019 subiu para 3.000 e 2020 por causa da Covid baixou para 478, 2021 592, 2022 900 e o número agora mantém nos 900. Mas o Congo Democrático tem participado nesse sorteio já há bastante tempo, muita gente participa e tem uma filosofia aqui: quanto mais pessoas participam, maior o número de pessoas selecionadas. O Congo Democrático participa muita gente e o número de selecionados também é muito alto. E as chances de ser selecionado ficam baixas. Imagina, onde tem muita gente a participar, as chances de ser aprovado são muito menores, mas o número de pessoas selecionadas acabam sendo maior. Então temos que falar mais sobre a DV para que mais pessoas sejam selecionadas. Podemos ver também a questão de alguns países aqui de África, no caso do Cabo Verde. Cabo Verde tem um número muito pequeno, 12, esse 2016 ninguém teve visto aprovado, outros é apenas em um ano, e em 2023 20 visto aprovado. Você pode baixar também esse documento, no site que eu partilhei você pode dar uma pesquisada e vai encontrar muito mais informações, muito mais estatística, mas essa estatística é só para DV mesmo. No caso de moçambicanos, também um número de aprovação muito pequeno, 5, 1, 0, e quer dizer que pouca gente participa em Moçambique.
e se participa com a gente, o número de selecionados também é pequeno e o número de vistos aprovados também é pequeno. Então, esses são dados de 2014 a 2023. Eu tenho aqui também a informação, um site, esse já não é um site oficial, mas é um site que busca as suas informações em sites oficiais. É um site que eu já trabalho e muitos dados que estão aqui eu comparo com os que eu tenho e são dados muito assertivos. Os dados oficiais, conforme vimos na tabela anterior, ainda não estão disponíveis, mas o método que eles buscam essa informação é dentro também de um site que é oficial, só que aí você tem que coletar um por um e trazer aqui. Mas aqui você já encontra eles coletados de uma única vez e apresentados. Então, para aquelas pessoas que participaram no ano fiscal 2024, aqui tem o case number, os case number dessas pessoas. Esse aqui é o consulado, você tem que pesquisar aqui nessa aba, colocar Lua, que é a abreviação de Luanda, o consulado de Luanda dos Estados Unidos. Aqui é o status, se o visto está recusado, quando está publicado é porque o visto foi impresso, já foi aprovado, recusado, e tem alguns que está em preparar. Quando está em preparar é porque essa pessoa não deu seguimento do processo, ou até deu seguimento, o visto entrou na área administrativa e não foi concluído. O ano fiscal terminou e essa pessoa não teve um resultado final. Então, quando está preparado, praticamente também está recusado ou não deu continuidade do processo. Ainda aqui tem a data da atualização dessas informações lá no site, quando foi atualizado. Aqui é o número de vistos que foram aprovados. Esse aqui é o número de vistos que não se deu continuidade do processo ou recusado. E aqui os vistos que foram recusados. Ainda tem aqui essa aba que é para aquelas pessoas que entraram em processo administrativo, como é o caso desta pessoa aqui, foi recusado na secção 221. Quando é a secção 221, normalmente entra na área administrativa e se não for atualizado ou revisto rapidamente antes do final do ano fiscal, essa pessoa perde o visto. O visto nem foi nem aprovado nem recusado, mas ficou na área administrativa. Então, o que eu quero mostrar aqui em atenção é o número de aprovação e recusa. Nós vemos aqui se o visto foi recusado, esse aqui foi aprovado. Quando está aprovado, aqui vocês podem ver o número de visto aprovado. Aqui é o processo, aqui é o número de pessoas que estão no processo. E repara que neste processo, acredito que tinha 3 pessoas, 2 vistos foram aprovados e um ficou a preparar. Tem um que não passou e ficou a preparar. Muitas das vezes é o pai e a mãe a saírem e deixam um filho que não viaja naquele tempo, ou pode ser o pai e a mãe, ou o pai, um dos pais e um filho saem e um dos pais fica aqui em Angola. Também acontece. Essa pessoa pode viajar num outro momento, tem outros trâmites, mas também acontece. Você não quer viajar agora, pode o vencedor principal e um filho sair e deixarem a outra pessoa. Ou o pai e a mãe saem e deixam o filho e também vem assim, 2 vistos aprovados e um visto a preparar. Quer dizer que essa pessoa não teve o visto impresso no passaporte. Número de recusados em comparação ao número de aprovados. O número de aprovados é maior, mas nós temos um número expressivo de processos recusados. Se você for descendo, você vai ver que tem muita gente com processo recusado, muita gente mesmo. Se você for acompanhando ali, vai ver que tem muita gente com processo recusado. E quando um está recusado, imagina este número aqui, foi recusado e são 5 vistos recusados. É muito visto recusado que esses números acabam dando para aquelas pessoas que têm os case numbers maiores. Aqui você pode continuar ainda, tem a parte 2, a parte 3, a parte 4 e você vai ver os números maiores. Então, o número de pessoas recusadas
é muito alto. E o que isso acontece? O que mostra uma leitura que eu tenho? Muita gente querem levar o processo de forma individual, mesmo não sabendo como é que a coisa funciona, e acabam perdendo a oportunidade de viajar, que é muito triste. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou fazer tudo sozinho, não preciso de acompanhamento, não preciso de ajuda, faz as coisas e o visto é recusado. Não quer dizer que quem faz com a agência não tem visto recusado. Claro que tem muita gente com visto recusado. Eu, particularmente, tenho um processo recusado. Eu vou apresentar aqui depois um aplicativo que eu também utilizo, e vocês vão ver processos que eu fiz que também foram recusados, embora que os motivos são, alguns casos, nós já, antes mesmo da pessoa entrar na entrevista, já ficamos a saber, porque às vezes a pessoa tem documentos em falta, ou tem processos não muito claros, e os vistos realmente são negados. Mas, infelizmente, o número de reprovação das pessoas que eu tenho visto aqui é muito alto. Então procura sempre pessoas sérias, pessoas que entendem. Se você vai fazer de forma individual, busca sempre informação para não cometer erros, E eu aqui tenho mais alguns dados. Esses dados é de 2025, o ano fiscal 2025, que está a decorrer aqui agora. O ano fiscal começou em outubro de 2024. E aqui tem o número de pessoas aprovado, número de vistos aprovado. Tem de vários países. Nós vamos descer aqui, encontrar Luanda. Se vem aqui, esse é Luanda. E esta aqui é a categoria DV. No mês de outubro, apenas 2 pessoas tiveram visto aprovado. E sempre quando é o final do ano, o número de aprovação é muito, muito baixo. Final do ano, princípio do ano fiscal do outro ano, né? Nós, aqui, por exemplo, é dezembro. E dezembro estamos a falar do fim do ano. Dezembro não, é outubro, e estamos a nos aproximar do final do ano. Quanto mais próximo do final do ano, os cônsules também às vezes vão em férias, coisas assim, e o número de pessoas que passam na entrevista é reduzido. Mas aqui é princípio do ano fiscal 2025. Tenho aqui a estatística de novembro, mês de novembro, Luanda, DV, são 16 vistos aprovados. E dezembro, que em questão de Luanda, DV, foi apenas um visto aprovado. Então, esses dados são dados oficiais que você encontra nos sites oficiais, para ter certeza daquilo que você está a buscar, a informação que você está buscando. Até agora nós só temos os dados de visto aprovado até dezembro, não temos os dados de janeiro, fevereiro, mas acredito que nos próximos meses isso pode ser atualizado, e nós vamos aguardando que sejam publicados esses números. O ano fiscal 2025 está a decorrer e só termina em setembro de 2025. E depois é que nós vamos saber dos próximos que serão selecionados em maio. Agora, eu vou colocar também uma imagem aqui, acho que vocês já podem estar a ver. Esta informação é de um aplicativo que eu uso, e nela consta os processos particulares que eu fiz, que eu faço. Aí tem dados do ano fiscal 2022, 2023, 2024. Aqueles que estão em vermelho são os processos recusados, os que estão em verde são os processos aprovados, os que estão em azul são os processos que aguardam a entrevista, ou naqueles anos que já passaram, o ano fiscal 2022, 2023, 2024, aquelas pessoas que não deram seguimento, ou o número foi muito alto e não foram chamados para a entrevista. Então, essas são as pessoas que nós tivemos os vistos aprovados, e vai ver que tem um bom número de pessoas que também tiveram visto recusado, mas dada as circunstâncias, cada um tem uma história, e nós podemos, um outro vídeo, partilhar a história dos vistos recusados dessas pessoas, e vocês vão ver que serviu para mim também de aprendizado. Mas muitos deles entraram na entrevista já sabendo que as chances de terem um visto aprovado eram menores, dada a situação em particulares que eles tinham. No ano fiscal 2025 tivemos uma menina que teve o visto recusado porque ela participou 2 vezes. Na aplicação que ela fez, ela esteve em 2 processos diferentes. E lá o sistema
alertou e ela foi desqualificada. Então, desses casos que eu tenho visto aqui recusado, muitas delas são por questões mesmo de irresponsabilidade dos próprios clientes. Os clientes acabam sendo responsáveis. E tivemos algumas pessoas também no ano fiscal 2025 que tiveram visto aprovado. Então é isso que nós temos para partilhar com vocês hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Tudo que nós pedimos é que você deixe um like, deixe um comentário, partilha com aquelas pessoas que buscam informações do gênero, querer saber mais sobre o visto de diversidade. E se você for selecionado e precisar de ajuda para dar seguimento no processo, pode entrar em contato conosco, os números são esses que aparecem na tela, e nós vamos lhe ajudar a preencher o formulário DS, organizar o processo. Se tiver necessidade de ajuda financeira para o processo, nós também vamos te ajudar. E o nosso objetivo mesmo é ajudar você a conseguir realizar o sonho americano. Então, no próximo vídeo nós vamos falar dos documentos necessários para dar seguimento no processo. Num outro vídeo também vamos falar sobre a DS 260 e vamos falar dos maiores motivos de negação do visto DV. Então, conto convosco nos próximos vídeos e estamos juntos.